Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 6, o versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Vamos procurar entender a situação. Eles estavam no barco, o vento era o contrário, eles navegavam, remavam afadigadamente. Vem o Senhor andando sobre as águas, entra dentro do barco e o vento cessou. Eles entraram no descanso. Ora, vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 3. Acerca deste descanso está escrito: porém nós que cremos, entramos no descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Nós somos chamados a entrar no descanso de Deus. E o que fez a diferença com os discípulos foi que o Senhor entrou no barco deles e a partir daquele momento o vento cessou. O que mudou? O que fez o vento cessar? Jesus subiu ao barco. Mas onde Jesus estava? Andando sobre as águas. E como ele pode andar sobre as águas? Ouça acerca de Jesus em Colossenses capítulo 1, o versículo 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, isto é Jesus, e para ele, isto é Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele, Jesus, tudo subsiste. Portanto, aquele que vinha andando sobre as águas e entrou no barco de Jesus, dos discípulos, é nada menos que Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Em Hebreus, capítulo 1, o versículo 3, falando também de Jesus, diz: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, que estava andando sobre as águas, que entrou no barco dos discípulos, é aquele que sustenta todas as coisas. Ele fez da água o estrado dos seus pés e por meio dela andou e ordenou que o vento se aquietasse. Ele obrigou o vento a descansar também. Ora, os discípulos ficaram assombrados, atônitos, pasmos. Em Apocalipse capítulo 3, o versículo 7, falando de Jesus, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Quem? Jesus. O santo, o verdadeiro. Quem? Jesus, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Ora, Jesus, aquele que criou os céus e a terra, entrou no barco dos discípulos. Jesus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, entrou no barco dos discípulos. Jesus, aquele que abre uma porta e ninguém fecha, fecha uma porta e ninguém abre, aquele que traz o futuro, que traz a oportunidade, que traz a esperança. Quando ele entra em nossa vida, nós podemos entrar no descanso de Deus. Se estamos falando do descanso, vamos considerar o mais básico de todos os descansos, o primeiro dos descansos. Primeiro ouça a lamentação de Davi no Salmo 51, o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ora, diante dessa situação trágica que Davi se encontrava, em que o mar dele estava revolto, o pecado dele diante dele, ele ora e ele diz: Senhor,
purifica-me com isopo, e eu ficarei mais limpo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Davi orou, pedindo perdão. E olha o que Deus respondeu a ele. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus promete-nos uma redenção em Jesus Cristo que veio andando sobre as águas, porque Ele é Deus, entrou no barco dos discípulos e eles descansaram. Ele declara para nós que a sua redenção nos traz justificação. Qual é a consequência? Romanos, capítulo 4, versículos 6 a 8. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Éramos pecadores e agora fomos justificados. Deus nos declarou justo. Deus fez isso por nós. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. A nossa vida foi zerada. Tudo se fez novo. Jesus entrou do barco, o vento cessou. Tudo se fez novo. Bem-aventurado aqueles cujos pecados são cobertos. Deus não mais vê os nossos pecados. Ele vê Cristo em nós. Bem-aventurado o homem a quem Senhor jamais imputará pecado. Até os pecados futuros são todos perdoados. Podemos ou não descansar? Podemos ou não ter certeza da salvação? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus entra no barco da nossa vida, o vento cessa, temos paz com Deus, porque Ele nos redimiu. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.